É um prazer estar falando com vocês, pessoal. Coronel Gerson. Eu sou um brasileiro israelense, tenho dupla nacionalidade. Nasci em São Paulo, fiquei aqui até os meus 14 anos. Com 14 anos fui para fora do Brasil, me formei na Suíça em comércio exterior. Fui atleta ali, semi-profissional de basquete lá na Suíça. E por ter a nacionalidade israelense, depois eu sabia que eu ia ter que ingressar no exército israelense, nas Forças Armadas, como todo cidadão israelense, seja ele homem ou mulher. E por ter que entrar nas Forças Armadas, eu falei, deixa eu fazer algo significativo, deixa eu ir para um batalhão de forças especiais. Adentrei um batalhão de forças especiais chamado Yamaz. O Yamaz quer dizer Yehidá Mistaravim. É a unidade, muitos de vocês acredito que já assistiram Falda. Se trata de uma unidade onde nós trabalhávamos undercovers, então a paisana operando dentro de territórios palestinos, coletando informação, fazendo a prisão ali de high verbal targets, de pessoas que estavam sendo procuradas. E depois fui enviado para a unidade de infantaria especializada, chamada Nahal. Tive experiência já na faixa de Gaza quando eu estive nessa unidade. Fiquei por 3 meses na fronteira entre Gaza, Egito e Israel, chama Kerem Shalom. É um ponto onde você tem uma travessia humanitária. E por 3 vezes eu ingressei na faixa de Gaza antes dessa guerra, em missões de forças especiais, para a gente ali procurar túneis que estavam possivelmente sendo criados para atacar kibbutzim ou comunidades israelenses ali que beiram a fronteira. Eu estava quase me aproximando do término do meu serviço militar obrigatório em Israel. Veio o convite, sou fluente em 5 idiomas, e isso me trouxe a possibilidade de eu entrar, de ingressar ali no processo seletivo dos órgãos de inteligência do governo israelense, que não são atrelados ali ao exército. Passei nesse processo seletivo, fiquei ali 1 ano na Europa trabalhando para o governo israelense, na área de inteligência, sempre trabalhei na área de inteligência e segurança. Recentemente, voltando ao Brasil, abri a minha própria consultoria em inteligência e investigação, onde nós somos responsáveis por retirar mais de 40 brasileiros que estavam ilhados em Kiev, na Ucrânia, no início do conflito ali entre Rússia e Ucrânia. Conseguimos retirar eles com operações de campo e operações de inteligência. E mais recentemente, no 7 de outubro de 2023, na madrugada do 7 de outubro de 2023, aqui no Brasil, eu pego o meu celular, abro, e a primeira imagem que eu vejo na madrugada é um veículo, uma picape com diversos terroristas metralhando uma viatura de polícia que passava em Sderot. Sderot é uma das maiores cidades do sul de Israel, e quando eu vi aquela quantidade de terroristas fazendo atentados em Sderot, eu já sabia ali na madrugada mesmo que a gente se encaminhava para o maior massacre que o povo judeu iria passar desde o Holocausto. Na madrugada mesmo eu tomo a decisão de largar minha família, largar minha casa, largar minha empresa para retornar a Israel e lutar esse combate. Então, depois de 6 anos afastado ali do exército, eu retorno a Israel e vou combater os terroristas do Hamas no início, os terroristas que ainda estavam em território israelense, e depois ingressando ali na faixa de Gaza. Então, olha só, Henry, eu estive em Israel em dezembro, eu cobri a guerra durante 9 dias, eu fiquei em Israel, e estive num dos kibbutz ao lado da faixa de Gaza. Eu não sei se em dezembro você já estava em operações dentro da faixa de Gaza. Tava desde setembro em operações. Não, então, novembro, perdão. Desde meio de novembro a gente estava em operações lá dentro. Então, você me mandou um material que provavelmente, quando eu estive num do kibbutz de Nir Oz, ele estava ao lado, bem próximo da faixa de Gaza, e eu ouvia as operações, os disparos e, inclusive, granadas, aparentemente me pareciam granadas de artilharia ou algum tipo de apoio de fogo às operações terrestres que estavam acontecendo lá. Muitas aeronaves passando. Então, provavelmente, você estava dentro da faixa de Gaza e eu estava a 1 quilômetro ali, dentro do kibbutz, conversando com sobreviventes do ataque do dia 7 de outubro. Então, eu queria te fazer algumas perguntas, porque como você é da área de inteligência, obviamente, a grande parte da nossa audiência está querendo entender melhor como foi essa questão da explosão dos pagers, dos walkie-talkies, mas eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente, porque eu queria voltar ali para o contexto do 7 de outubro
e te perguntar algumas coisas. Eu vou colocar uma imagem que você até me possibilita fazer algumas perguntas, né? Deixa eu colocar aqui para a nossa audiência, para que eles tenham a oportunidade de entender. Aparentemente, esse é um vídeo que eu vejo já um deslocamento motorizado dentro da faixa de Gaza, aparentemente. Eu vou pedir que você comente, mas depois desse vídeo, logo em seguida, o que me chamou a atenção foi o seguinte vídeo que aparece um militar, ele vai falar alguma coisa dos túneis, eu peço que você traduza e converse um pouco com a gente, mas a primeira pergunta que eu quero te fazer sobre esse vídeo, eu vou deixar passar, é que você explique para a nossa audiência esse capacete cheio de pano que existe. Muita gente tem essa curiosidade, por que os capacetes em Israel, vocês utilizam essa camuflagem, que é uma camuflagem que descaracteriza, né, a silhueta, mas eu queria que você explicasse um pouquinho, mas eu vou deixar passar o vídeo primeiro. Deixa eu colocar o som. מצאנו אותו בתחילת האירוע שלנו פה בתוך ממש מרכז ח'אן יונס. לפני כמה ימים מטכ"ל הוציאו משם גופה של המחבל האחרון שנשאר לנו במקטע הזה של הקילומטר. אתה אומר שם, נדב. איפה? שם? ניסה מפה חצי קילומטר עד קילומטר וחצי. היה לנו מלוכלך אחרון, מטכ"ל הרגו אותו, ולפני יומיים הם הוציאו את הגופה שלו קשורה לאלונקה. תודה על החדשות, נדב. Explica para a gente, traduz, né, e explica um pouquinho dessa questão da camuflagem dos capacetes lá. Em relação à camuflagem dos capacetes, coronel, essa camuflagem nós chamamos em hebraico de mitznefet, né? A mitznefet, ela foi criada justamente para tirar toda a circunferência do capacete. Então a gente sabe que qualquer reflexo ou qualquer ponto, ele pode bater um reflexo de qualquer maneira o nosso inimigo vê. Então ele é feito para projetar realmente, para nos ajudar na camuflagem, estando principalmente em incursões em áreas que não são urbanas, né? Então quando a gente tem que ir vindo um terreno aberto com vegetação para adentrar uma cidade ou algum bairro. Em relação a esse vídeo em específico, esse vídeo foi feito por nós do batalhão, do meu próprio pilotão. Esse vídeo nós gravamos ele em Khan Yunis. Khan Yunis é uma das maiores cidades da faixa de Gaza, 440 mil habitantes. Fica bem ao sul, né? Entre Rafah e a cidade de Gaza, no meio. E essa missão em específico foi uma missão que nós fizemos com Sayeret Matkal, que é umas forças de elite especiais, Tier 1 no exército israelense, onde nós achamos esse túnel em Khan Yunis. Era um túnel que ele tinha um comprimento de 1,5 km, e nós fizemos uma emboscada múltipla. Primeiro nós averiguamos que só tinha uma entrada e uma saída nesse 1,5 km. Então, Sayeret Matkal, eles adentraram ao túnel justamente para empurrar os terroristas para a saída, e nós os aguardamos na saída do túnel, numa emboscada muito bem feita ali pelo nosso pilotão. Então, grande parte da nossa audiência não sabe, você também, porque é a primeira vez que a gente conversa, mas eu sou um oficial de cavalaria do Exército Brasileiro e tive o início da minha carreira como tenente e capitão, desempenhando funções junto às unidades blindadas de cavalaria mecanizada. E uma das coisas que me chamou a atenção, eu vou colocar aqui para que a nossa audiência veja, é justamente o fato de que vocês utilizavam blindados e é uma região urbana, né? Então, esse combate dentro de uma área urbana, utilizando blindados, deve ter sido uma das dificuldades. Eu percebi, inclusive, que havia engenharia presente também em alguns dos seus vídeos, fazendo justamente demolições, destruições. E eu vou passar e vou pedir que você comente um pouco esse binômio infantaria-blindados, né? Como é que isso funcionava na prática num terreno assim tão complicado como esse daí. Eu tirei o som para você poder falando aí ao mesmo tempo. Aqui ainda está funcionando. Isso. Vamos esperar acabar, eu comento sobre. Ok. Como que nós operamos na faixa de Gaza, né?
nós trabalhamos num triângulo. Então, num triângulo você tem a equipe de infantaria, nós temos a engenharia e temos os blindados, que são os tanques, né, os Merkavas principalmente. Todos, obviamente, que toda a faixa de Gaza, ou a grande maioria dos acessos, elas estão com booby traps, com explosivos ou armadilhas nos aguardando. Isso faz com que primeiro venham os D9. Os D9 são as retroescavadeiras, que nós também temos vídeos aí. Essas retroescavadeiras, elas vêm fazendo uma limpeza. Obviamente que nós não vamos entrar nem acessar as estradas principais, porque é lá onde os explosivos vão estar aguardando a gente. Então, esses D9s, essas retroescavadeiras, elas são responsáveis por fazer acessos alternativos, né? Então, eles criam literalmente estradas ou ruas alternativas para depois os nossos blindados, os tanques irem, os Merkavas irem, fazerem um poder de fogo contra a primeira linha de resistência que nós encontramos e as tropas terrestres, a infantaria, para que a gente possa avançar perto do nosso objetivo. Toda a operação militar terrestre em Gaza, ela trabalha operando nesse triângulo, né, que é batalhão de engenharia, batalhão de infantaria mecanizada e infantaria a pé, seja forças especiais ou forças regulares. Uma das grandes dificuldades que nós tínhamos e temos na faixa de Gaza é a questão dos túneis. E para a gente encontrar esses túneis, as únicas duas maneiras são: ou você tem alguma informação de inteligência privilegiada, seja por human sources, fontes humanas, ou sim, open source, fontes abertas de inteligência, ou até signings, captações de sinais, interceptações de rádio. A segunda opção é você ter um prisioneiro, um terrorista que foi preso durante a operação, e ele começa ali a informar a gente mais ou menos onde fica a área daqueles túneis. E a única maneira da gente encontrar é quando essas retroescavadeiras vêm, derrubam as casas que estão próximas, possivelmente, do túnel, e ali a gente começa a achar, a procurar, como vocês viram no vídeo anterior, onde nós mostramos ali um túnel que ele estava cavado a 40 metros abaixo da terra. Com certeza você atuou, né, junto a essas unidades. A gente percebe que há uma área urbana bastante destruída, né? Eu vou pegar só um pedacinho. E esse é um dos pontos que são inevitáveis da gente conversar, eu acho importante a gente tocar, né? Quando nós vimos aquele ataque terrorista do dia 7 de outubro, muita gente, quando está fazendo o comentário, inclusive o próprio presidente do Brasil, o presidente Lula, fez algumas declarações condenando justamente as ações que Israel está fazendo hoje junto ao Líbano para combater o Hezbollah. Antes da gente entrar nessa questão do Hezbollah, voltando ao início, e que muita gente não sabe, é que nós estamos praticamente há 11 meses em que o Hezbollah ataca o norte de Israel quase que ininterruptamente, porque eu me lembro que quando eu estive lá em dezembro, haviam alarmes e foguetes eram lançados de dentro da faixa de Gaza. Vocês ainda estavam numa fase, quando eu fui em dezembro, em que não havia o controle da parte central da faixa de Gaza ainda, havia uma operação vindo do norte para o sul. Nós estávamos indo em pinça. Exatamente. Então, havia uma força que foi ao sul, né, da parte central ali da faixa de Gaza, cortou ao meio, e uma outra força vinha do norte. E nós estávamos ali, mas era interessante que os alarmes tocavam, seja por foguetes e morteiros que vinham de dentro da faixa de Gaza, seja em situações, eu vou colocar aqui um mapa até para que a nossa audiência se localize, né, para que a gente entenda, porque às vezes fica mais fácil. Deixa eu colocar a parte de estrada aqui, às vezes fica até mais fácil. Então, aqui, nós temos o Líbano ao norte, né? Então, do Líbano ao norte, nós tínhamos quase que diariamente foguetes sendo lançados e alguns mísseis, o que é algo bem mais sofisticado e mais difícil de interceptar do que os foguetes que eram lançados da faixa de Gaza. Então, quando a gente olha aqui,
fica mais fácil da gente ver que Haifa, ali ao norte, sofreu agora, esses últimos dias, alguns ataques que foram interceptados pelo Iron Dome, mas que foram direcionados a essa área, que é o principal porto de Israel. Enquanto as tropas estavam ali na faixa de Gaza, mais ao sul, deixa eu até dar uma ampliada aqui, pessoal, viu que aparece Gaza Strip. Nessa área que você estava atuando, eu estive aí ao lado, mas fui a Jerusalém, fui a Tel Aviv, e lá em Tel Aviv nós tínhamos a dificuldade de várias e várias vezes recebermos alertas de fogos que estavam vindo do norte do Líbano. Eu estive, inclusive, bem em Haifa, aqui, nessa área. Há uma área turística muito interessante ali do Monte Carmelo, né, que é ligada a gente que conhece a história bíblica, aquele embate entre Elias, né, e os sacerdotes de Baal. Então, é um local muito conhecido tanto de católicos, evangélicos e dos próprios judeus. Mas quando eu estive ali, estava bem próximo até da fronteira, a gente percebia que havia uma preocupação com o Hezbollah, mas a prioridade de vocês era, indubitavelmente, a faixa de Gaza. Hoje, qual é a situação hoje? Explica para a gente como está a situação em Gaza. Eu vi que há uma destruição quase total daquela área. É lamentável, porque a gente tinha uma população ali bem grande, né? Uma população, me parece até de mais de 2 milhões, eu queria até que você me desse esse dado legal. E como foi lidar com a população civil, que vocês tinham que empurrar para o sul, e agora ela está concentrada, né? A gente vê que essa população hoje, ela praticamente está concentrada ali junto à fronteira do Egito. E como é operar hoje na faixa de Gaza nessa situação? Coronel, hoje as operações militares do exército israelense na faixa de Gaza, elas mudaram muito do que foi o início do combate. Até porque operacionalmente muitas das áreas foram conquistadas e nós não temos mais a necessidade operacional de ter o mesmo efetivo, a mesma quantidade de tropas que nós tínhamos no início do combate. Hoje nós temos tropas que se posicionam na faixa de Gaza justamente para evitar que tenham essa população e no meio da população, civis que se escondem no meio da população civil, terroristas que se escondem no meio da população civil para transitar de uma área da outra. E a função agora, especificamente, é o interrogatório de prisioneiros de terroristas que foram presos para a gente conseguir extrair informação de onde estão os corpos dos reféns e os reféns que ainda estão vivos na faixa de Gaza. Né? É um combate totalmente diferente. Acho que não existe literatura militar na história. Isso quem diz é o próprio John Spencer, que é um dos maiores conhecedores de combate urbano no mundo, professor em West Point, na Academia Militar Americana. Ele diz que não existe literatura no mundo que diga ou que fale sobre um conflito nessa dimensão, aonde Israel está lutando em múltiplos frontes, né? Como você bem disse, nós temos ataques vindo do Hezbollah do Líbano, das milícias iranianas no Iraque, dos Houthis no Iêmen, do próprio Hamas e da Jihad Islâmica vindo de Gaza. Israel hoje está numa guerra em múltiplos frontes, sendo atacado em múltiplos frontes. E falando especificamente da faixa de Gaza, nós combatemos em céu, terra, mar e abaixo da terra. Justamente os combates subterrâneos contra túneis, o que até então teve um pouco durante a Primeira Guerra do Vietnã, mas eram túneis totalmente diferentes, né? Hoje nós temos túneis na faixa de Gaza, onde eles têm ar-condicionado, cozinha, banheiro, camas, salas para prisioneiros, centrais de comando, centros de armamentos bélicos. Então eles realmente se prepararam durante anos para fazer e para criarem esse sistema de combate em túneis, que seria um combate próximo ao combate de guerrilha. É importante que as pessoas entendam e saibam que a última operação terrestre do exército israelense na faixa de Gaza tinha ocorrido em 2014, que era a operação chamada de Tzuk Eitan, quando 3 meninos israelenses foram sequestrados próximos de Jerusalém, foram levados para território palestino, assassinados, e o Hamas começou a lançar ali centenas de foguetes contra Israel. Então, o senhor com certeza tem muito mais experiência do que eu na questão de literatura estratégica militar. Acho que você pode falar melhor do que eu, mas eu não conheço nenhum conflito no mundo que tenha ocorrido com essas diretrizes, com 230 reféns levados para um local, crianças, mulheres, idosos, bebês de colo, né? Então, realmente é um conflito totalmente diferente de tudo que o mundo já viu.
Quando você fala dos túneis, muita gente pergunta, e foi bom você tocar na questão dos reféns, muita gente pergunta por que Israel já não alagou, inundou aqueles túneis todos, ou destruiu aqueles túneis. São muitos quilômetros até, se a gente for somar toda a capilaridade que existe. Mas um dos pontos que eu ouvi dos militares quando lá estive e fiz essa pergunta era que justamente quando eu estive em dezembro havia uma quantidade ainda muito grande de reféns. Hoje esse número me parece que está da ordem de 100 e também a inteligência admite que talvez metade desse número já estejam mortos. Inclusive, eu tive uma experiência muito dramática, triste, porque eu entrevistei uma família argentina e essa família estavam na expectativa da localização do filho. Eu conversei tanto com a mãe dele, desse rapaz, quanto com a tia, e conversando com eles, eles me explicaram a história, como foi o ataque. Ele foi levado de dentro do kibbutz e, lamentavelmente, meses depois eu acompanhei, o corpo dele foi localizado. Então, essa foi a experiência de muitas pessoas. Para dizer a verdade, das pessoas que eu tive contato em Israel, eu não consegui ainda ter nenhuma notícia positiva, ou seja, de um refém. Das famílias que eu entrevistei, que eu fotografei, que eu entrei nas casas, todas acabaram descobrindo depois que os seus familiares estavam mortos dentro da faixa de Gaza. Alguns foram resgatados pelas forças de Israel. Fala um pouquinho sobre essa situação dos reféns dentro dos túneis. É super complicado de operar com reféns, principalmente na questão do combate de uma guerra, né? Nós tivemos mais recentemente 6 reféns que foram assassinados por terroristas do Hamas dentro dos túneis, que eles viram que as tropas estavam se aproximando justamente por uma missão de resgate. Eles foram lá e mataram a sangue frio, com disparos na cabeça, todos os 6 reféns que estavam ali dentro dos túneis. Isso mostra o quanto é difícil você combater um grupo terrorista, onde eles não seguem nenhuma lei, nenhum tipo de convenção de Genebra. Isso não existe para eles. E, ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos um exército de uma democracia completa, que é o Estado de Israel, lutando não só para trazer os seus cidadãos de volta para casa, mas também para restabelecer a calma no país, e lutando também contra a informação e a desinformação que ocorre. Eu gosto muito do livro do coronel Alessandro Visacco, que é A Guerra na Era da Informação, né? Onde ele demonstra muito bem como não só os grupos terroristas, mas também o narcotráfico, ele se utiliza da informação ao seu favor para poder enfraquecer as forças oponentes, né? E isso a gente vê muito, a questão da pessoa... No começo da guerra, nós víamos a quantidade maciça de bombardeamento da Força Aérea Israelense, antes da gente adentrar em algumas missões pontuais na faixa de Gaza de 24 ou 48 horas. Logo depois do primeiro cessar-fogo que a gente teve, quando a gente entrou em Khan Yunis, totalmente diferente, coronel. Um nível muito mais baixo de bombardeamento, porque a pressão internacional já estava muito alta e Israel se preocupa muito mais do que o mundo vai dizer do que tem que ser feito. E isso, infelizmente, acaba trazendo perdas que poderiam ser evitadas de soldados seguindo um procedimento padrão, né, com bombardeamento de certas áreas de risco, obviamente que sempre avisando os civis que estão lá para abandonarem, para evacuarem aquela área. E não sei se as pessoas sabem, se os nossos telespectadores sabem, Israel utiliza diversas metodologias para avisar civis que estão na região antes de atacar. Então, por exemplo, vamos supor que eles vão bombardear o prédio onde eu estou agora por existir aqui uma central terrorista. Eles vão ligar para todas as pessoas que estão nesse prédio e avisar: vocês têm 10 minutos para abandonar, o prédio vai ser bombardeado. É praticamente como se o BOP no Rio de Janeiro ligasse para a favela, para o morro, e falasse: avisa aí os traficantes, os narcotraficantes, que nós estamos chegando daqui 10 minutos, a população tem que sair. É mais ou menos esse paralelo. E é um drama, né? Eu vou colocar um pedacinho aqui de um vídeo que você me colocou. A população civil, até que você comente esse vídeo. Esse vídeo é um corredor humanitário, foi filmado pelo meu pilotão. Dentro desses containers tem um sistema de reconhecimento facial, onde nós temos uma lista de terroristas procurados, e se eles estiverem infiltrados no meio da população,
esse sistema de reconhecimento facial nos avisa e nós já fazemos o procedimento de prisão dessas pessoas que estão procuradas. O restante desses civis, eles estavam indo do norte ao sul da faixa de Gaza, estavam se dirigindo nessa época a Rafah, então, que era a zona humanitária segura, e nós estávamos lá para ter certeza que não tinham civis israelenses infiltrados sendo levados junto com a população, e também para proteger a própria população palestina, onde o Hamas tentava manter eles à força em zonas de combate para usar isso como uma desinformação ou como uma informação a favor deles, caso algum civil venha a ser ferido durante os combates. Eu vou colocar mais um vídeo aqui até dessa parte interna, né, para que a nossa audiência perceba. Mas um vídeo me chamou a atenção, ver se eu consigo reproduzir aqui que ele mostra justamente o trabalho da engenharia, mas eu estou vendo se eu consigo puxar aqui para a gente. É o com a retroescavadeira, né, na casa? Eu estou tentando puxar ele aqui, mas... E tem algumas imagens, coronel, que foram feitas pela minha GoPro, e fora isso, nós tínhamos um fotógrafo profissional de combate no batalhão, justamente porque o Exército ele gosta de registrar as operações que são feitas, e muitos dos conteúdos que nós vivenciamos lá, depois eles são utilizados para ensinar os recrutas que estão em treinamento de situações reais que o Exército passou durante os combates. Vamos lá, depois eu tento retornar aqui e retomar, mas eu creio que vale a pena a gente agora avançar para o contexto dos dias de hoje. Primeiro aspecto, para quem está tendo contato agora com essa reação de Israel, na verdade, só contextualizando, essa vai ser provavelmente, se a gente considerar uma invasão realmente do território libanês, tudo leva a crer que a gente vai enfrentar a 4ª invasão de Israel ao Líbano. Então, houve uma primeira operação ali na década de 70, houve depois a própria Guerra do Líbano, essa ficou 18 anos e que avançou até ali 2000 e pouquinho. A última foi essa que você citou, que durou praticamente um mês só, que foi 2006. Então, nós estamos indo para a 4ª operação militar em que Israel avança sobre o Líbano, né? Na primeira vez, ali na década de 70, foi ainda no contexto da OLP, do Yasser Arafat. Já na segunda, que é chamada de Guerra do Líbano, realmente, Israel estabelece uma faixa de segurança e, na verdade, Israel permanece nessa área de segurança ao sul do Líbano por quase 20 anos, 18 anos, e quando Israel faz o acordo com as Nações Unidas e estabelece aquela faixa como uma zona de segurança, que é a UNIFIL, que é uma missão das Nações Unidas, uma missão de paz, que inclusive o Brasil já integrou e particularmente a Marinha, ela é muito conectada ao controle ali dessa área marítima, mas de toda forma, o que a gente sabe é que a ONU nunca conseguiu fazer com que essa resolução fosse cumprida. O que dizia essa resolução? Que ao sul ali do rio Litani, se eu não me engano, essa área ela poderia ser ocupada, ela poderia inclusive ter tropas militares desde que fossem do exército regular do Líbano, mas não poderiam ter as milícias armadas do Hezbollah. Então, esse acerto nunca foi cumprido, e a verdade é que, durante esse período, o Hezbollah recebeu um apoio muito grande do Irã. Eu acho importante até as pessoas entenderem que existe o que se chama, né, que o Irã ele chama isso de um arco da resistência, de resistência aos Estados Unidos e Israel. E depois da Revolução Islâmica, ali em 79, há uma grande modificação no Irã. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a comunidade iraniana, eles são chamados aqui de Persians, de persas, e a comunidade iraniana aqui nos Estados Unidos, na Europa, eles são muito críticos da Revolução Islâmica porque transformou o país numa, vamos dizer assim, numa teocracia, podemos dizer dessa forma, porque a religião passa a administrar politicamente o país. Esse período, o Irã ele acaba exportando a sua revolução
tanto para o Iêmen, que foi um pouco mais à frente, mas logo no início para o próprio Líbano. No começo, nós tínhamos ali o Yasser Arafat, que recebeu um apoio grande ainda na época da OLP, lembrando que o grande problema que o Líbano enfrentou foi justamente quando a Jordânia, que é um país árabe, expulsou a OLP da Jordânia. Houve o que a gente conhece de Setembro Negro, né? Essa expressão foi criada justamente porque em setembro daquele ano o rei da Jordânia faz uma grande operação e expulsa a OLP da Jordânia e a grande massa dos árabes palestinos que moravam na Jordânia, pouca gente consegue entender isso, mas, na verdade, a Jordânia, etnicamente falando, ela é formada por árabes do mesmo grupo, vamos dizer assim, do mesmo grupo familiar até do que os palestinos que foram expulsos, mas que estavam engajados na luta ideológica. A gente estava ainda na Guerra Fria. Nesse período, a Rússia começou a apoiar os países árabes contra Israel, porque os Estados Unidos se coloca ao lado de Israel. E nesse contexto da Guerra Fria, é que, infelizmente, até hoje, a esquerda brasileira ou a esquerda mundial, o próprio atual governo brasileiro, eles remetem ainda à época da Guerra Fria e entendem que os países árabes ali no entorno de Israel seriam apoiados pela antiga visão comunista ou marxista. Quando, na verdade, a gente olha Israel é um país muito mais progressista, né? Tem a maior parada gay ali da região, nem dá para comparar, porque é o único país realmente que tem uma sociedade mais ocidentalizada. A gente vai a Israel, você se sente como se estivesse na Europa, aqui nos Estados Unidos. E, no entanto, no Líbano, houve um grande problema com a chegada desse grupo que veio da Jordânia, expulso da Jordânia, e aí o Líbano se modifica. O Líbano era considerado a Paris do Oriente. É interessante que o Líbano era considerado também a Suíça do Oriente, porque ali havia grandes centros financeiros, era um país lindíssimo, muito visitado, culturalmente muito arrojado, muito aberto. Mas depois da Revolução Islâmica e desse grupo que sai da Jordânia expulso, o Líbano se transforma num centro de atividade do Hezbollah. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, até por curiosidade. Esse mapa ele está mostrando tanto o Iraque, quanto a Síria, quanto o Líbano, quanto até mesmo o Iêmen, lá no sul, como áreas de influência do Irã, e que o Irã está bem longe. A gente olha nesse mapa, vê que entre o Irã e Israel, você tem uns 2.000 quilômetros, ou até em algumas partes do Irã, muito mais do que 2.000 quilômetros. No entanto, ele tem forças, tanto no Iraque, quanto na Síria, quanto no Líbano, quanto no Iêmen, que atacam Israel. São como se fossem proxies, né? Como se fosse uma guerra meio de procuração do Irã. Nesse contexto, o que mudou recentemente foi que, em abril, nós tivemos ataques vindos do Irã com mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, com drones, e que foram 99% interceptados. Então, hoje, o contexto que a gente tem é de uma guerra declarada do Irã, na qual essas forças, tanto dos Houthis no Iêmen, quanto do Hezbollah no Líbano, quanto as forças ainda que existem no Iraque, na Síria e, obviamente, no próprio Irã, enxergam Israel como um inimigo que deve ser eliminado. Então, nesse contexto, explica para a gente por que Israel agora resolve começar 11 meses depois, resolve começar esse contra-ataque e vai contar para a gente, que é uma grande curiosidade que todos têm, como foi essa história dos pagers, dos walk-talks e depois até dos ataques nas reuniões que eliminaram praticamente a cúpula toda do Hezbollah nessas últimas 2 semanas. É importante que as pessoas entendam que a guerra entre Irã e Israel ela já acontece há muitos anos, né? Só que só agora realmente foram mísseis lançando de um país para o outro. Até então, ocorreram diversas operações do Mossad, do Serviço de Inteligência Externa israelense, dentro do Irã, desde o assassinato de Moshe Farizadeh, que era o cientista responsável pelo programa nuclear iraniano, a própria invasão ali da central onde o governo iraniano armazenava toda a questão sensível informática, tinha informação sobre o programa nuclear iraniano.
E o que acontece, né? O Hezbollah, ele é totalmente diferente do Hamas e da Jihad Islâmica, dos próprios Houthis no Iêmen. São todos grupos financiados pelo Irã, mas o Hezbollah, ele vem se fortalecendo economicamente, militarmente há muito tempo. Eles são praticamente um exército. Se você pegar as forças Radwan, que são as forças especiais do Hezbollah, eles têm os melhores gears, os melhores equipamentos, eles são treinados no Irã pela Guarda Revolucionária Iraniana, equipamento de ponta, mísseis com poder de precisão, com guiamento, sendo guiados por GPS, coisas que é totalmente diferente do que acontece em Gaza. A grande diferença, coronel, é que a inteligência israelense ela vem se preparando para a terceira guerra oficial do Líbano desde 2006, né? E sempre em Gaza, querendo ou não, o governo israelense sempre menosprezou o poder ou a capacidade militar que o Hamas tinha. Isso foi demonstrado tanto na questão da surpresa que ocorreu nos departamentos de segurança do governo israelense no dia 7 de outubro, quanto na questão do ataque preventivo que Israel fez mais recentemente contra o Hezbollah no Líbano. Então, as pessoas sabem, tudo começou, se não me engano, foi terça-feira passada, onde 3.000 pagers começam a explodir simultaneamente, não só no Líbano, na Síria, nós tivemos operadores do Hezbollah que foram feridos e mortos na Síria com a explosão desses pagers, e no dia seguinte as explosões elas evoluem para rádios walkie-talkies, fechaduras eletrônicas e smart TVs. O que acontece? Foi muito noticiado na mídia que o Mossad ele tinha entrado então na supply chain, na linha de suprimentos do Hezbollah. Eles justamente estavam utilizando BIPs para evitar, porque sabiam o poder da inteligência israelense de fazer interceptações com smartphones ou com telefones celulares regulares. Então, eles optaram por usar uma tecnologia um pouco mais antiga, onde você não tem um poder de informático tão de cibersegurança para conseguir fazer o hackeamento, né? O que acontece? Eu acredito, isso é a minha opinião, tá? Que o Mossad, ele sim infiltrou a supply chain do Hezbollah, mas que não colocou explosivo em todos os BIPs, tá? Eu acredito sim que hoje o governo israelense tem uma arma tecnológica que é totalmente avançada e totalmente diferente de tudo que a gente já viu. E eu explico para vocês por quê. Operacionalmente falando, quando você implanta explosivos em 3.000 BIPs, esses BIPs eles foram importados da Hungria para o Líbano, então só aí a gente já tem dois problemas, que é a questão de quando esse produto ele vai ser enviado para lá. Você tem toda uma checagem de aduana, cães farejadores, onde podem vir farejar qualquer rastro de explosivo, e também quando chega lá, existe todo um controle de segurança feito pelo Hezbollah. Sem falar que durante esses 3 meses, que é quando dizem de quando esses BIPs eles foram entregados há mais ou menos 3 meses atrás, esses BIPs, eles, quando eles receberam, muitos dos operadores que receberam eram alto escalão do Hezbollah, né? E quando a gente vê as explosões, muitas das explosões, os BIPs eles tocam, eles colocam próximo da cara e explode, e outros nós temos gravações que nem chegaram a tocar. Então, o que eu vejo? O exército israelense tem uma arma tecnológica totalmente avançada, onde possivelmente só daqui muitos anos nós vamos ter confirmação sobre isso, perdão. E quando você infiltra 3.000 BIPs, esses BIPs eles podem cair, eles podem se abrir e os terroristas verem que tem explosivos infiltrados lá. Então, o que eu vejo? Eu vejo que parte desses BIPs foram sim colocados explosivos, a outra parte eu acredito que foram detonações feitas sem ter explosivos, e o objetivo, sim, não era matar todos aqueles que estavam com os BIPs, mas ferir uma grande parte deles para a gente entrar dentro das operações psicológicas, que a gente chama de PSYOPs. Então, o Hezbollah ele vem se preparando para isso há muitos anos. Eles colocam todas as fichas deles na terceira guerra do Líbano entre Israel e o Hezbollah, onde eles realmente acham que eles vão destituir e ganhar o poder dentro de Israel. E Israel fez um contra-ataque totalmente proativo, sendo, ao meu ver, tá, o maior ataque reativo desde a Guerra dos 6 Dias, quando Israel foi lá e bombardeou preventivamente a Força Aérea Egípcia, né? Isso a gente se chama no exército de doutrina Begin. Begin foi Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel, onde ele criou uma doutrina que é: se você sabe que o seu inimigo vai te atacar, você não aguarda, você vai lá e faz um ataque preventivo.
E é justamente isso que Israel não fez no contexto de Gaza, onde diversas vezes nós tivemos a oportunidade de atacar e eliminar, por exemplo, Sinwar, que é um dos líderes do Hamas que ainda estão vivos e escondidos na faixa de Gaza, e o gabinete, os tomadores de decisão no governo optaram por não, porque aquilo podia vir a causar algum mal-estar com os terroristas de Gaza e evoluir para um conflito. Então percebam como a preparação do governo israelense ela foi totalmente diferente quando se diz de combater o Hezbollah no Líbano ou combater o Hamas em Gaza. Eu não sei quantas pessoas da nossa audiência ouviram os discursos que foram feitos na Assembleia Geral das Nações Unidas essa semana. Muito se falou nas redes sociais do Brasil do discurso do Milei, que foi um discurso bastante, vamos dizer assim, um posicionamento muito firme, tanto em relação à questão da Venezuela, mas um dos pronunciamentos assim que me chamou muito a atenção, claro que o pessoal falou sobre o Bukele, falou sobre o próprio Milei, me falaram também que o discurso do Boric foi muito interessante, o presidente do Paraguai também falou sobre a questão da Venezuela, mas o discurso do primeiro-ministro de Israel, do Benjamin Netanyahu, foi um discurso que talvez sem precedentes, porque ele foi para a história, falando daquela região como uma região de importância religiosa, tanto para o povo de Israel quanto para o povo árabe, o povo muçulmano. Fez questão de dizer que o ataque terrorista do dia 7 de outubro foi uma ação para minar, para erodir o Acordo de Abraão, que era uma iniciativa de paz de Israel, justamente com países sunitas que estavam combatendo o próprio Irã. Essa é uma verdade que talvez a gente no Brasil não tenha muita noção, mas quase que 90% dos ataques terroristas que aconteciam no mundo árabe, ou seja, quando você tem explosões em que muçulmanos são mortos nas explosões, esses ataques eram feitos entre sunitas e xiitas, ou seja, era justamente uma situação em que grupos extremistas sunitas atacavam cerimônias xiitas e vice-versa. Então, um dos exemplos mais importantes, talvez, seja até essa questão. Esse aqui é a área do Iêmen, né? E eu falo Houthis, você usou até uma outra pronúncia. Fala para eu aprender aí, qual é a pronúncia que vocês utilizam lá? A gente chama lá de Houthis também, Houthis, né? A gente chama. Houthis ou Houthis, mas veja que os Houthis, eles estão na parte ali do Mar Vermelho, na parte mais a oeste do mapa, mas é interessante que a guerra que existe dentro do Iêmen, que já dura muitos anos, é uma guerra basicamente entre sunitas e xiitas, entre a Arábia Saudita e o Irã. Então, o Arábia Saudita é realmente o país que mais foi empreendido, ou pelo menos ali no Golfo Pérsico. Você vê que os Emirados Árabes, por exemplo, o próprio Catar, onde a cúpula do Hamas ficava hospedada, ele tem uma base americana. Os Emirados Árabes fizeram o acordo com Israel e tudo levava a crer que a Arábia Saudita caminhava nessa mesma direção. E por isso o ataque do 7 de outubro ele foi um ataque feito para minar essa possibilidade de uma aproximação de paz. E na declaração do Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral das Nações Unidas, o que me chamou a atenção foi que ele falou dessa maneira, dizendo que Israel ele planeja e ele deseja que haja paz e que aquela região seja uma região que os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael possam compartilhar em paz. E ele foi até aplaudido nesse momento quando ele fala dessa forma, porque, ao contrário do que as pessoas no Brasil pensam, grande parte do mundo árabe muçulmano não apoia as ações terroristas do Hamas. Inclusive, muita gente que usa a bandeira da Palestina no seu perfil nas redes sociais critica o Hamas e critica o Hezbollah, porque entendem que sim, é possível haver uma paz dentro
de áreas que foram delimitadas, inclusive a própria formação do Estado de Israel em 47, 48, a gente vê que a proposta das Nações Unidas em 47 já contemplava os dois estados, o Estado judeu e o Estado árabe. No entanto, nunca foi aceito. E no próprio Hamas e o próprio Hezbollah e o Irã, eles não aceitam a existência de Israel. Então, quando você ouve aquela frase "From the river to the sea, Palestina will be free", eles estão dizendo que do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, os judeus têm que ser expulsos dali para que aquela área seja uma área religiosamente aceita por esses grupos extremistas. Há uma dificuldade da gente entender, porque o mundo árabe, ou o mundo muçulmano, que eu acho que seria melhor dito dessa forma, porque os iranianos não são árabes, eles são persas, e, da mesma forma, os muçulmanos da Turquia, que pertencem à OTAN, mas que são contra Israel, eles também não são árabes, eles são turcos, né? Ainda do Império Turco Otomano. Então, você veja que esse mundo muçulmano que se coloca contra Israel, já existe toda uma iniciativa de pacificar relações comerciais, relações diplomáticas, e isso tudo se degradou por causa do ataque terrorista do 7 de outubro. Mas agora, quando Israel passa a contraofensiva para o Hezbollah, é interessante que, quando o Irã atacou pela primeira vez na história com aquela grande quantidade de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos que foram interceptados ali pelo Arrow e pelo Iron Dome, pelos sistemas de defesa de Israel, não só de Israel, mas os Estados Unidos interveio, a Jordânia, a própria Arábia Saudita auxiliou na interceptação do que via do Iêmen. Aquele momento ali, Israel, muita gente falou assim: por que Israel não responde ao Irã? Será que Israel vai fazer um grande ataque preventivo, como você falou da doutrina Begin, do Menachem Begin? Esse momento, pouca gente, você que é um homem da área de inteligência, com certeza você sabe disso. Mas foi feita uma única operação militar de Israel como resposta ao Irã, que não foi falada na imprensa, o mainstream jornalístico nem comentou. Foi uma operação bem pequena, que foi a destruição de um radar que defendia justamente uma instalação nuclear no Irã. Esse radar foi uma mensagem bem curtinha, como que diz o seguinte: esse radar é o radar responsável pela defesa antiaérea de uma instalação sensível, de um ponto sensível, que é justamente um complexo nuclear de beneficiamento de urânio. Era o complexo de Natanz. Que era uma usina, exatamente, e você tinha ali uma demonstração de Israel dizendo o seguinte: olha, se eu consigo destruir o radar, significa que você fica completamente sem defesa antiaérea. Então, a qualquer momento a gente pode fazer esse ataque. Então, é uma opção não fazer. Quando você vai para os ataques dos pagers e dos walk-talks, como você diz, é uma tecnologia. Há quem diga que o que explodiu foram as baterias e alguns dos pagers. Inclusive, você usa uma tecnologia que o pessoal mais antigo nem sabe. Você falou várias vezes bip, bip. Talvez a nossa audiência não saiba, mas por que o Henry falou bip? O Henry nem sabe disso porque ele não tem idade para isso. Mas o bip, ele foi muito utilizado pela minha geração. Mas o bip foi anterior aos telefones celulares, não havia nem telefone celular. E o bip era um pager que não tinha texto. Ele simplesmente vibrava e fazia bip. Só isso, ele não tinha texto nenhum. Por isso que o nome ficou bip, viu, Henry? Mas para que servia um negócio que vibrava na tua cintura e fazia bip? É porque era muito utilizado em vários escritórios, mas principalmente pelo corpo médico. O médico estava em casa, ele estava de plantão, ou militares também utilizavam em alguns sistemas. Quando vibrava e fazia bip, você tinha que telefonar para a sua base, perguntar: o que está vendo? Olha, uma cirurgia, chegou aqui um acidente, ou houve um problema, fizemos uma chamada aqui que a gente tem que voltar. Então, o bip era isso, era simplesmente um negocinho que você carregava na cintura ou no bolso, que vibrava e fazia bip. Depois, as novas tecnologias fizeram um grande avanço, que foi você ter um texto, que aí você lia ali no texto e dizia: olha, volte para o hospital correndo, cirurgia em tantos minutos. Aí você saía correndo ali para o hospital. Esse sistema é um sistema que funciona à base de radiofrequência. Então, tanto os walk-talks quanto os sistemas de bip, o grande feito de Israel não foi a explosão. Eu te digo que você, que é um homem da área de inteligência,
o grande feito nem foi a tecnologia de conseguir fazer as baterias explodir. O grande feito foi de inteligência, porque você teve que infiltrar alguém junto à cúpula do Hezbollah ou até do Irã, não se sabe quem fez a compra realmente, pode ter sido até o próprio Irã que tenha feito a compra, mas teve que aprovar a compra e, mais do que isso, convencer toda a cúpula do Hezbollah a utilizar esses pagers como uma forma de segurança de contra-inteligência contra Israel. Esse cara que convenceu o Hezbollah a fazer isso foi alguém, obviamente, infiltrado, e essa é a grande operação que no futuro vai ensejar filmes e a gente vai entender como isso aconteceu. Mas essa operação de Israel, por incrível que pareça e que muita gente não entende, é porque existe uma ética em Israel. Você não quer atacar a população civil, você não escala o conflito desnecessariamente, você faz um ataque em que você mostra que você tem a capacidade. Eles foram lá no Iêmen e destruíram uma parte de combustível no porto do Iêmen, numa operação muito grande, 2.000 quilômetros de aeronave sem entrar em territórios que não permitiam. Muito difícil essa operação. E agora, essa operação dos pagers e dos walk-talks, e até você trouxe uma informação que eu não tinha, que alguns televisores também, alguns outros equipamentos... Fechaduras eletrônicas. Isso, obviamente, é uma forma de operação psicológica tentando levar o Hezbollah a ser pressionado pela sua própria população. E é bom que se diga que o Líbano, o Hezbollah hoje, politicamente, ele está reduzido, ele perdeu muitos assentos no parlamento, porque o Hezbollah ele tem um duplo papel, ele, ao mesmo tempo que ele é uma milícia armada, muito bem armada e financiada pelo Irã, muito mais sofisticada, muito mais letal do que o Hamas dentro da faixa de Gaza, ele já vem sendo preparado há muito tempo, mas ele conta com uma certa leniência do governo libanês. E agora a própria população do Líbano e os próprios políticos do Líbano estão sendo pressionados para não deixar esse conflito escalar. O Irã, por outro lado, ele diz que vai retaliar. Você não chegou a comentar, mas é importante a gente falar dos 2 ataques simultâneos que foram feitos tanto no Irã quanto na própria capital do Líbano, que foi morto um líder, né, do próprio Hezbollah e, ao mesmo tempo, o segundo homem, né, mais importante, ou líder político do Hamas na própria capital. Inclusive, estava lá o nosso vice-presidente, né, o vice-presidente do Brasil foi lá para a cerimônia e quase sobrou para ele, mas o fato é que aquela explosão que aconteceu na capital do Irã, naquela cerimônia, ela foi uma explosão feita num local muito guardado, muito guarnecido, não era um hotel comum, como as pessoas estavam dizendo, pelo contrário, e aqueles explosivos têm que ter sido colocados ali pela inteligência com bastante antecedência. Então, são operações muito sofisticadas em que Israel usa a inteligência justamente para causar um mínimo de efeito colateral à população e usa as operações psicológicas para tentar que a população libanesa se afaste do sul do Líbano nessa fase agora e pressione os próprios líderes do Hezbollah a não ou a cessarem, né, os fogos contra o território de Israel. Veja que me chamou a atenção, eu estava em Jerusalém e o hotel que eu fiquei estava cheio de criança, famílias, crianças para tudo que é lado. Eu não entendi, eu falei, por que esse hotel está cheio de criança? E aí eles me explicaram que eram as famílias que foram deslocadas do norte, justamente o governo estava pagando, então os hotéis estavam lotados, quase que a gente não consegue se hospedar em Jerusalém, com as famílias que foram deslocadas do norte, 60, 70 mil pessoas saíram daquelas regiões do norte. E o exército de Israel, as forças de defesa agora, argumentam que essa operação chegou o momento de acabar com esses ataques de foguetes e mísseis do Hezbollah e levar essas pessoas de volta em segurança para as suas cidades, para as suas casas, ali no norte de Israel, não é isso? Exatamente. Então, desde o dia da primeira semana de guerra, nós não temos nem população no sul de Israel, nem no norte, até porque, como bem o senhor disse, os ataques do Hezbollah eles começaram no dia 8 de outubro, um dia depois do início dos atentados feitos pelo Hamas em Gaza. Então, pense, a mesma coisa que o nosso norte do Brasil tivesse sem população, porque a gente está sendo atacado, não sei, pela Guiana ou pela Venezuela, e no sul também que nós não tivéssemos população porque estamos sendo atacados pela Argentina. Então imagina vocês, no lugar dessas pessoas que estão há mais de um ano sem estar na sua própria casa,
sem dormir na sua própria cama, onde você sai de lá só com a roupa do corpo e tem que abandonar porque um bando de terroristas selvagem quer te matar porque você faz parte da única democracia do Oriente Médio. E o que as pessoas têm que entender, a guerra de Israel não é nem contra a população palestina, nem contra a população libanesa. A guerra de Israel é contra os grupos terroristas do Hamas e do Hezbollah, que mantêm a sua própria população de refém indiretamente para tentar enriquecer as custas deles e também ganhar todo o apelo emocional e internacional quando vocês têm civis que são feridos. Porque, gente, querendo ou não, é um combate, é uma guerra. Pessoas vão morrer, infelizmente, inocentes vão morrer. O mundo não é La La Land, o mundo não é cachoeiras de mel caindo e pássaros voando, infelizmente, tá? E o que é muito importante das pessoas entenderem que a grande mídia aqui no Brasil, eles tentam mudar, é que a guerra de Israel é contra os grupos terroristas, não contra a população nem libanesa, nem palestina. Nós estamos indo para o finalzinho, eu sei que você tem um compromisso, eu prometi que a gente ia fazer uma live hoje mais curta do Pingo de Liberdade, até para te aproveitar, mas eu queria pedir que você comentasse algumas fotos aqui, para que até a nossa audiência tivesse contato, são imagens inéditas, você traz imagens que a maioria da população do Brasil desconhece. E eu queria te pedir que você comentasse um pouco algumas dessas fotos que eu vou passando aqui, por favor. Esses são túneis, uns túneis do Hamas que nós pegamos. Esse túnel eles foram utilizados por eles para uma emboscada que nós sofremos na terceira noite de Hanukkah. Hanukkah é um feriado judaico. Nessa mesma emboscada, nós perdemos 6 soldados, neutralizamos quase 30 terroristas. E quando eu saí de Gaza, depois que eu comecei a ler as notícias, eu tinha visto que até então, até esse dia, tinha sido o combate mais sangrento e mais feroz que o exército israelense tinha feito em Gaza, tanto pela questão de terroristas neutralizados, quanto pela questão de soldados nossos que foram feridos e mortos. Essa daqui é uma escola da ONU, da UNRWA, é uma escola financiada diretamente com o nosso dinheiro brasileiro, tá? Onde nós encontramos uma série de armamentos e explosivos, e antes de adentrar, sofremos uma emboscada. A emboscada faz parte daquele túnel que a gente viu anteriormente, então sofremos uma emboscada em 3 momentos separados. Primeiro, nós adentramos a uma casa, nos dividimos em 2 casas, né? A equipe da frente, eles adentraram uma casa onde tinha informação que não deviam adentrar. Os terroristas viram, anunciam, um terrorista sai de dentro do túnel, coloca o explosivo no andar térreo, detona todo mundo, mata 5 soldados que estão no andar térreo, deixa o nosso oficial ferido. Quando as tropas do andar de cima eles tentam descer, são surpreendidos na casa ao lado com terroristas com RPG e granadas, tentando sequestrar os corpos dos nossos soldados que estavam ali feridos ou mortos. E, ao mesmo tempo, a gente começa a sofrer emboscada de diversos terroristas divididos entre os 4 andares, atirando contra a gente para evitar que a gente conseguia fazer manobras defensivas para conseguir contra-atacar eles. Esses são os detonadores. Uhum. Perdão, desculpa interromper, coronel, são os detonadores que foram usados por eles nesse dia, nessa emboscada onde nós perdemos nossos amigos. Essas 2 fotos que estão nos detonadores são 2 terroristas que eram responsáveis, eram então coronéis da área do Hamas nessa região. E ali esses três botões, acredito que eles usam um para ligar, o outro para deixar pronto, o outro para detonar. Isso já é no dia seguinte da emboscada que a gente sofre, quando o exército israelense ele vai lá e destrói a escola que nós sofremos a emboscadas com 5 mísseis, exatamente um para cada soldado que até então tinham caído no combate. E aí a nossa oficial falando em memória dos nossos soldados e passando os nomes deles no vídeo. Eu vou... aqui, essa foto aqui já é de uma área que me parece que é no mesmo setor, mas eu não consigo identificar aqui. Você que esteve lá, eu vi que você mandou alguns documentos interessantes, mas me chamou a atenção esse trabalho... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Explica um pouquinho essa imagem aqui, por favor.
Essa imagem foi a Força Aérea dando um apoio de fogo para nós durante a emboscada, né? Então, quando nós estávamos emboscando, depois quando a gente conseguiu se retirar, qual que era o problema? No começo nós estávamos muito próximos das escolas, não tinha como pedir poder aéreo, porque caso eles atacassem as escolas, possivelmente nós íamos ter feridos ou mortos pela detonação também dos explosivos, né? Então nós pedimos apoio aéreo depois que a gente conseguiu se retirar dessa área, para poder neutralizar parte desses terroristas que ainda estavam lá. O que é bastante triste, né, que a gente que conhece a história, a faixa de Gaza, para quem... eu mesmo me surpreendi, eu confesso para você que foi a primeira vez que eu fui a Israel, e vi ali o litoral de Tel Aviv, é o mesmo litoral da faixa de Gaza. Nós estamos falando do litoral do Mediterrâneo, aquilo poderia ser uma área turística maravilhosa. A quantidade de dinheiro que já foi levada, né, foi direcionada para a faixa de Gaza nas últimas décadas, poderia ter transformado aquela região numa região riquíssima, um ponto de turismo muito semelhante, até em alguns aspectos até melhores até do que aquela área de Dubai, da área do Golfo Pérsico, até pela proximidade da Europa. Nós estamos falando ali do Mediterrâneo, e do outro lado você tem os países europeus ali querendo utilizar aquela área como uma área de turismo. E, no entanto, esse dinheiro ele foi direcionado para a construção dos túneis, para de certa maneira, a montagem dos foguetes, né? Porque esses foguetes ali eram contrabandeados, ora pelo litoral, ora pela fronteira do Egito, e essa estrutura do Hamas foi uma estrutura que foi construída, e eu quero crer que o Serviço de Inteligência de Israel sabia disso. Até porque vocês ali trabalham com algo que todo o serviço de inteligência trabalha, que são infiltrados, né? Você tem parte dessas informações. Quem acompanha as operações de Israel sabe que é tradição de Israel sempre revidar, mas revida cirurgicamente. O que quer dizer isso? É impressionante, a gente nunca conseguiu entender como é que Israel consegue fazer isso, porque normalmente ele faz um ataque de míssil que sai de uma aeronave, mas que é direcionado com um alvo iluminado que ataca uma pessoa específica, um líder específico, uma célula específica. Então, Israel nunca responde um ataque matando civis de uma determinada região indiscriminadamente. Isso faz parte da doutrina do Exército de Israel. E é interessante que, quando opera, e há quem diga que o Hamas queria justamente atrair as forças de defesa para o interior da faixa de Gaza para causar esse desgaste, é que você obriga o Exército de Israel a operar numa área cheia de civis. Então, é muito semelhante ao que acontece, por exemplo, nas áreas hoje do Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro hoje, o Rio de Janeiro se transformou em áreas do narcotráfico, muito parecido com o que aconteceu na Colômbia há alguns anos atrás, mas o que ainda acontece no México. Os cartéis do México têm áreas de extrema violência. No Rio de Janeiro, hoje, talvez seja o maior exemplo brasileiro, nós temos áreas liberadas que a gente considera que o Estado não consegue mais prover os seus serviços básicos, porque ali há uma área de domínio do narcotráfico ou das milícias, e que se assemelha muito a áreas urbanas que vocês enfrentaram ali na faixa de Gaza. Só que lá vocês estavam em guerra. E a grande dificuldade de uma região como essa dentro de um país é que você tem forças adversas que são brasileiros, são cidadãos brasileiros. Então, a maior forma de você operar, por incrível que pareça, é importar a doutrina israelense de inteligência, de você infiltrar e trabalhar com muita inteligência. Isso o Brasil desenvolveu durante um tempo, as Forças Armadas também, tanto no Haiti, quando o Exército ocupou o Morro do Alemão. Nós utilizamos muito disso, tanto que a pacificação que foi feita naquele período, na área da Maré, durante os grandes eventos esportivos, foram justamente feitos com infiltração. Então, muita gente traz essas informações, o mapeamento, e Israel faz isso no estado da arte, né? Eu posso dizer assim, que é a tua área, né? Sim, sim. Então, nós temos as unidades da quais eu fiz parte, que é a Mistaravim. Mistaravim, se você traduz em árabe, quer dizer... A língua que se fala em Israel é o hebraico, né? Mas a palavra Mistaravim, ela vem do árabe, quer dizer o quê? Aquele que vive entre os árabes. Então, por exemplo,
o sotaque da língua árabe que você vai falar em Gaza não é o mesmo sotaque que você vai falar no West Bank ou que você vai falar, por exemplo, no Líbano. Vou te dar um exemplo. Se você quer se você quer pedir um copo de café em Gaza, você vai pedir um finjan. E agora, se você está no West Bank, você vai pedir um kos. Então, são erros, por exemplo, se você está trabalhando lá infiltrado e você faz um erro desse de concordância numa palavra básica, a operação ela já vai para o ralo de uma vez. O que acontece? Todos esses nossos operadores, eles são treinados dentro da cultura árabe, desde religião, educação, a questão da palavra, a questão dos slangs, né, dos apelidos que são usados em cada região específica, como que você reza, ou como que você fala. E nós também temos muitos informantes internos. Então, possivelmente, vou te dar um exemplo. Homossexuais que moram na faixa de Gaza não são assumidos, obviamente, porque se assumirem o Hamas vão lá e vão assassinar eles. Israel pegam eles como informantes para passar informações de grande relevância para a gente e chegar num certo período, quando eles terminam o trabalho de informante, virem para asilo e serem asilados e recebidos em Israel. Nós temos o próprio exemplo do Mossab Hassan Youssef, que é o filho do sheik do Hamas, que é o The Green Prince, é o Príncipe Verde. É um livro muito bom que eu indico para as pessoas lerem. Ele é um filho de um dos fundadores do Hamas, foi terrorista, foi preso durante uma época justamente por planejar ações terroristas, e na prisão ele começa a ver realmente o que é o Hamas, o que o Hamas faz com o seu próprio povo. A partir daí ele vira um informante para a inteligência israelense. Inclusive o meu antigo chefe, ele foi o oficial de inteligência dele do Mossab Hassan Youssef, e hoje o Mossab Hassan Youssef ele mora exilado nos Estados Unidos, se converteu ao cristianismo, é um dos maiores combatentes da desinformação criada pelo Hamas e pelos outros grupos palestinos em Gaza. Então, para a gente ver, quando a gente tem próprias pessoas que estão infiltradas num grupo com uma ideologia dessa, um filho de um criador do grupo terrorista, e fala, opa, calma aí, o que é isso? Isso é uma loucura completa. É um grupo terrorista que se utiliza da sua população para enriquecimento ilícito dos seus líderes e usa Israel sob o pretexto dos problemas internos que eles têm. Então, realmente é um grande livro que dá para esclarecer muita coisa ali para o nosso público. Só para que o pessoal entenda, você usou a expressão West Bank, que no Brasil nós conhecemos como Cisjordânia, né? O pessoal no Brasil, em vez de chamar de West Bank, normalmente chama de Cisjordânia, e lá em Israel é interessante que o pessoal chama de Judéia e Samária, né? O pessoal fala assim, exatamente. É interessante que cada um tem, mas isso eu percebi isso também da questão do sotaque ali no West Bank, ou na parte da Cisjordânia. A gente percebe que ali a autoridade palestina tem o domínio político da maior parte da área, mas já existe assentamentos. Aliás, o termo assentamento, para quem vai do Brasil para lá, acha até graça, porque o que eles chamam de assentamento na parte da Cisjordânia são condomínios, conjuntos habitacionais de prédios, assim, que você fala, esse é o assentamento, ou seja, o acampamento de refugiados. Na verdade, são bairros com prédios muito até bem preservados, bonitos, algumas áreas até são próximas a Jerusalém. Eu tive a oportunidade de estar no terraço de um prédio em que eu via grande parte da Cisjordânia ou do West Bank, e essas localidades atualmente já existem algumas delas que estão na mão do Hamas. Ou seja, aquela ideia que a gente tinha no Brasil de que o West Bank, de que a Cisjordânia estava na mão da autoridade palestina, que é mais, vamos dizer, amistosa, né, e que tem uma relação melhor com o Estado de Israel do que os terroristas do Hamas. É interessante que alguém do Hamas foi entrevistado há pouco tempo e foi perguntado para ele se havia a possibilidade de ter 2 estados. Ele disse, não, nós não admitimos a possibilidade de 2 estados. E aí ele fez uma pergunta que eu achei estranha, porque diz o seguinte, mas e se todos os judeus se convertessem ao islamismo? Aí ele disse, aí não precisaria mais, o judeu podia ficar lá. Se todos se convertessem ao islamismo, não precisavam sair os judeus de Israel. Aí eu falei, então você percebe que não é uma questão territorial, não é uma questão política, é uma questão principalmente para os guerrilheiros que têm essa ideia do extermínio de Israel, existe um fundamentalismo religioso. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que o Hamas é sunita e o Hezbollah ele é xiita, né? E apesar disso,
existe ali um interesse do Irã, né, de financiar essa e de manter acesa, né, esse conflito. E dentro de Israel, eu te confesso que uma das coisas que mais me chocou foi que as placas todas eram em inglês, em árabe e em hebraico. E eu fui ao parlamento, tive contato com parlamentares árabes, ou seja, cidadãos israelenses árabes, e que têm cadeiras no parlamento. E é interessante que a representação, hoje eu não sei como é que está a proporção, mas havia mais ou menos uns 2 milhões de cidadãos israelenses árabes. E uma das coisas que me chamou mais a atenção foi as mesquitas ao lado de sinagogas e ao lado de igrejas cristãs, católicas e até mesmo de igrejas mais ligadas ali ao que a gente vê na Ucrânia, na Rússia, que seriam as igrejas ortodoxas gregas ali, mas que a gente vê aquela mistura, né? E em Israel, o pessoal convive harmonicamente ali um do lado do outro, mas você percebe que não é a mesma maneira dentro de setores mais radicais, né? Exatamente. Eu, durante o serviço militar obrigatório, operei muito ali no West Bank, na Yudá e Shomron, como a gente chama, Judéia e Samária. E é engraçado que lá a nossa função, a função do exército, é bem diferente da função em Gaza. A gente tem mais um papel de polícia lá. Então, nós fazemos checkpoints, blitz, muitos mandatos de prisão efetuamos. Então, foi uma experiência operacional riquíssima, onde eu consegui ver também a diferença que você tem de cabeça de certa parte da população que vive nessa área, mas são palestinos, do que eu vi agora dos palestinos que estão em Gaza. Como eles estão muito dentro do controle do Hamas na faixa de Gaza, o grande problema hoje que o Estado de Israel tem não é só acabar com o Hamas, é o que fazer com a ideologia que foi implementada na sociedade palestina dentro de Gaza. Porque eles vivem uma lavagem cerebral completa lá há 25 anos, né? Então, o problema hoje de Israel é muito maior do que só acabar com os grupos terroristas que estão lá. É como que a gente vai desfazer a lavagem cerebral que foi feita na sociedade palestina dentro de Gaza. É isso. Eu tinha prometido, né, que hoje eu ia respeitar. Eu sei que você tem um compromisso, você vai participar de um debate agora, né, logo em seguida. Eu não sei se vai ser ao vivo, vai ser transmitido? Vai ser transmitido pelo meu canal no Instagram. Minha página no Instagram é Henricadima SP. Para os amigos que não sabem, depois que eu voltei da guerra, do combate, eu sou formado na Escola Superior de Guerra, membro da inteligência israelense e das Forças Especiais, fluente em 5 idiomas. Eu fui convidado pelo deputado Eduardo Bolsonaro a ser o candidato dele a vereador na cidade de São Paulo. E, obviamente, pelo momento político sensível que a gente vive hoje, precisamos de jovens que entrem na política com bastante testosterona para brigar pelo nosso país, pelo nosso ideal e para que a gente possa realmente ter uma vida de qualidade aqui nesse país que é maravilhoso. Nós temos tudo, só nos faltam realmente governantes que façam ou tentam fazer a diferença.